Olá, tudo bem? Eu sou Juvieira e esse é o canal do Hospedim. Por aqui a gente conversa sobre hotelaria de um jeito super descomplicado. Como dizia o nosso saudoso Chacrinha, quem não se comunica se trumbica. Essa é uma frase que faz sentido para você? Então, certamente você sabe a importância e o poder de uma comunicação assertiva, principalmente depois de tudo que passamos em 2020, não é mesmo? Esse é um assunto tão importante que ele não poderia ficar de fora da nossa minissérie de retrospectiva hoteleira. Portanto, eu trouxe alguns aprendizados que a gente teve com relação à comunicação nos últimos tempos. Continua comigo para conferir e antes disso, curte esse vídeo, se inscreva nesse canal, né? Deixe o seu comentário se você gostar, porque assim a gente sabe que esse conteúdo te ajudou de alguma forma, tá bom? A gente sabe falar, né? Mas já parou para pensar por que muitas vezes a comunicação não flui como a gente gostaria? Isso porque muitas pessoas pensam que responder uma pergunta é se comunicar, e muitas vezes não é. E esse foi um dos grandes desafios dos hoteleiros em 2020, estabelecer uma comunicação que fosse assertiva, efetiva e que trouxesse resultados para o seu meio de hospedagem. Como diversos processos mudaram, a questão financeira ficou muito afetada, pessoas foram demitidas ou se viram em situações de vulnerabilidade. Como conversar com essas pessoas? Como se comunicar sem causar um problema maior? Não bastasse o medo do desemprego, muitos colaboradores com anos de experiência tiveram que mudar todos os seus processos, se adequar a uma nova realidade, né, por conta da pandemia, coisa que eles nem conheciam antes. Então, era muita insegurança e muito medo em cima da sua equipe, que precisava de um posicionamento, precisava de uma comunicação transparente que partisse do hoteleiro. E a transparência é, sim, uma palavrinha importante nesse momento, né? Já que as pessoas tinham essa expectativa e muitas vezes o hoteleiro pode ter tido vontade de esconder a situação, de não conversar com as pessoas abertamente. Mas o caminho é sempre falar sobre a situação de forma clara, de forma objetiva, levando para eles as informações que eles precisam saber. Isso vale para a sua equipe hoteleira, isso vale também para o seu cliente. Então, para evitar essa insegurança no ambiente de trabalho, o hoteleiro teve que trabalhar arduamente, né? E todo esse trabalho resultou em alguns aprendizados importantes para a gente, que podem ser levados para 2021. Como, por exemplo, o óbvio nunca é óbvio. Tudo precisa ser dito e muitas vezes tem que ser dito letra a letra, claramente, confirmando se a pessoa entendeu. Não adianta esperar da sua equipe ou de alguém que lhe faça determinada função se você não disse como deve ser feito. O óbvio não é óbvio definitivamente. Também foi necessário lembrar que a comunicação não é uma via de mão única, mas sim uma via de mão dupla. É preciso enviar a mensagem de uma forma que a outra pessoa compreenda, levando em conta o seu perfil, a sua bagagem de vida, a sua linguagem, o seu nível de conhecimento. E como a gente teve pouco tempo para se adequar a um montão de mudanças, foi preciso ter uma comunicação clara, objetiva, muitas vezes escrita com a nossa equipe, para que nenhum erro acontecesse, causando um problema maior. E como consequência de tudo isso, teve-se um aumento de espaço para a escuta. Muitas pessoas tiveram abertura para falar, para expor seu ponto de vista, sua opinião, dar ideias também nesse momento da retomada, o que foi muito bacana porque fortaleceu algo que já era importante dentro das empresas. E este pode ter sido um dos maiores aprendizados com relação à comunicação, já que as grandes ideias, oportunidades surgem quando a gente está aberto e disposto a ouvir. Então, para 2021, continue aberto para conversar com o seu time, para ouvir os seus hóspedes também, para absorver os pontos de melhoria, as críticas, as avaliações negativas, de forma a transformar isso num degrau para o seu crescimento. Procure alinhar as expectativas, por meio de conversas também, de reuniões de alinhamento, por exemplo, e não feche o seu canal de escuta. Continue ouvindo as pessoas que trabalham com você. Mas a gente quer saber o que você vai levar de aprendizado do ano de 2020. Foi desafiador, mas também deixou aí muitos aprendizados para a gente seguir em frente, cada vez melhor. Compartilha com a gente aqui nos comentários qual foi o seu crescimento como profissional nos últimos tempos.
Se você quiser assistir os outros 3 vídeos da nossa retrospectiva hoteleira, vou deixar aqui no card no final do vídeo, no final deste vídeo, tá bom? Obrigada, até a próxima, tchau!